Convidado. 5 anos depois da publicação dos Panama Papers, um novo inquérito do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação expõe os negócios secretos e o património escondido de mais de 330 políticos em mais de 90 países, incluindo 35 líderes nacionais e dezenas de outros funcionários públicos. A investigação é batizada Pandora Papers, em referência à famosa caixa de Pandora, cuja abertura infeliz deixou escapar todos os males do mundo. A investigação permitiu apanhar 35 chefes de Estado, 14 em exercício e 130 milionários. Contudo, a maioria destas pessoas visadas são desconhecidas e ilustra a dimensão de um fenómeno de facilidade com que as pessoas com maiores riquezas podem ter acesso a contas offshore. Esta nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revela que, apesar do escândalo causado pela publicação dos Panama Papers, a regulamentação do sistema de empresas offshores continua ineficaz, descreve João Paulo Batalha, consultor em políticas de anticorrupção. Nós já conhecemos de outras revelações anteriores a existência desta indústria global de evasão, de secretismo e de opacidade. O que estas revelações nos dizem, por um lado, é mostrar um pouco mais, porque há mais informação, da dimensão desta indústria global de fuga aos impostos e de branqueamento de dinheiro sujo, mas, por outro lado, mostra pela primeira vez a facilidade com que se encontram políticos, ex-políticos, altos funcionários públicos como beneficiários destes mecanismos. E, portanto, quando politicamente se discutem as complexidades técnicas de combater a fuga fiscal pelos offshores, na verdade estamos a mascarar uma enorme falta de vontade política de fazer um combate efetivo a estes mecanismos, porque percebemos que muitos responsáveis políticos são eles próprios pessoalmente beneficiários destes esquemas de opacidade, de fuga aos impostos e de secretismo. Há 5 anos eram revelados os Panama Papers, foram revelados na altura de contas offshores que haviam também políticos, estrelas de cinema, de desporto. Pouco aconteceu desde então. Fala deste combate efetivo à fuga fiscal. O que é que depois desta revelação dos Pandora Papers pode ser feito ou deve ser feito, a seu ver? O que tem que mudar, acima de tudo, e em primeiro lugar, é a vontade dos responsáveis políticos no combate a estes fenómenos, e isso só vai acontecer, fica agora claro, com uma mobilização da sociedade civil em cada país e à escala global. Porque foram-se avançando algumas coisas em matéria de troca de informação fiscal entre países, de cooperação judicial em investigações, da necessidade de haver registros que identifiquem quem são os beneficiários efetivos de empresas ou de organizações sediadas em cada país, mas esses passos têm sido lentos e muitas vezes falham na implementação mesmo depois de haver leis ou tratados sobre o assunto, porque é notória com estas revelações a enorme falta de vontade de alguns países que usam os seus próprios offshores para essencialmente roubar impostos e atividade económica a outros países, mas também porque pessoalmente há responsáveis políticos com posições de enorme poder que são eles próprios utilizadores e beneficiários. E, portanto, os passos que se têm vindo a dar em termos legislativos e de cooperação internacional têm sido relativamente pouco eficazes, apesar de haver avanços. E o que fica agora demonstrado é que é preciso uma vigilância e uma atuação cívica dos cidadãos, dos eleitores, para forçar a vontade política que não tem havido para verdadeiramente enfrentar este problema. A vigilância de que fala por parte da sociedade civil, dos eleitores, sem o conhecimento do que está a acontecer. Vem-se a saber que Tony Blair também faz parte desta lista de líderes mundiais que ocultou riquezas. Haveria forma dos eleitores, da sociedade civil, perceber realmente quem faz parte, que compactuam com a fraude fiscal? Bom, há aqui duas questões. Uma é, sobretudo nos sistemas democráticos, a exigência que os cidadãos também têm de fazer de conhecerem a riqueza
dos políticos e ex-políticos. E, portanto, os mecanismos de controle da riqueza têm que ser sólidos, eficientes e escrutináveis. Mas, para além disso, que é fundamental para percebermos situações individuais de conflitos de interesses, de conluios ou de envolvimento de responsáveis políticos nestes esquemas, para além disso, nós já percebemos que os esquemas existem, que eles são acessíveis para os muito ricos e para os poderosos e, portanto, há uma componente fundamental deste combate cívico que não precisa de saber especificamente quem é o político ou o alto funcionário que está ou não a beneficiar de offshores. Sabemos que a infraestrutura existe e temos que combatê-la e, portanto, tem que haver uma exigência cívica da parte dos cidadãos. Isso é mais fácil nas democracias, até porque, obviamente, as democracias muitas vezes têm mecanismos de cumplicidade com estas ferramentas e onde há liberdade para fazer essa crítica, os cidadãos têm que exigir a cada candidato a cargo político, a cada alto funcionário, que tenha uma posição clara e que depois atue de forma consequente no combate a estas estruturas de opacidade. E, portanto, os mecanismos técnicos e legais para que haja garantias de transparência sobre quem são os detentores de sociedades offshores ou beneficiários dessas sociedades, quem são os funcionários que aparecem envolvidos na gestão ou na criação destas entidades. Tudo isso tem que ser facilmente acessível e escrutinável e, sobretudo, os eleitores têm de exigir aos seus representantes políticos posições claras de combate a estes mecanismos de opacidade e depois ações concretas para concretizar essas posições. E como é que se pode, a seu ver, combater a fuga fiscal? É essa a grande questão. O que é que acontece a estas riquezas que foram ocultadas durante décadas e durante anos? O que é que acontece agora? Pois os problemas com estas estruturas offshore são dois, fundamentalmente. Um, que é exatamente a fuga fiscal, que causa prejuízos gigantescos a nível global, quer nos países ricos, quer nos países pobres, onde obviamente este impacto é mais dramático. Por outro lado, servem também, muitas vezes, demasiadas vezes, para branquear dinheiro oriundo de esquemas de corrupção. Portanto, o impacto é sempre negativo, seja pelo efeito da fuga aos impostos, seja porque branqueia e, portanto, viabiliza, permite a atividade ilegal, que vai desde a corrupção ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos, e aos crimes mais horrendos que existem no catálogo dos horrores da humanidade, o impacto é sempre negativo. E, portanto, nós temos que ter políticas claras de harmonização fiscal. Já se começa a discutir haver taxas mínimas de imposto à escala global. Tem que haver troca de informação automatizada entre as autoridades fiscais dos vários países. Tem que haver registros do beneficiário efetivo para que se saiba quem são as pessoas efetivas que estão por trás de cada empresa ou entidade registada em qualquer país e, portanto, é preciso avançar nestes mecanismos de transparência e de partilha de informação e é preciso tratar como países e jurisdições hostis aqueles que persistam em querer vender oportunidades de opacidade, de falta de transparência e de secretismo, porque estarão objetivamente a pactuar com mecanismos de fuga aos impostos ou, pior ainda, mecanismos de lavagem de dinheiro proveniente de crime. Era João Paulo Batalha, consultor em políticas de anticorrupção, o nosso convidado desta segunda-feira.